É o tipo de persona, quando a persona é muito forte, tem esse porém de você ter que ter muita vigilância para a persona não cansar. Rafael Marinho, obrigado por me receber, cara. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Pô, tô com muita dúvida. É um assunto muito amplo, persona, né? Persona é muito amplo. O que é persona pra você? Sei lá. Cara, persona, eu acho que para mim, uma definição mais geral, é o que faz a plateia se convencer do que você está falando. É o que te dá credibilidade para a tua piada e para a tua entrega. Acho que a junção de piada e entrega e fazer a piada funcionar que é a persona. Qual que é a sua persona? É muito difícil definir isso, né? Qual que é a sua persona? Em uma palavra. Uma palavra, tranquilo. Tranquilo. E te vejo um cara tranquilo, realmente. Tranquilo. Né? É muito bom. E curioso porque você vem do Ceará. Do Ceará a galera fala muito rápido, e você não, você é um cara tranquilo. Tranquilo. E justamente a minha persona tranquila é que me permite ser histriônico em alguns momentos do meu show e causar uma surpresa. Ah, como a piada de tirar o exorcismo, lá, tirar o capeta, ou de exorcismo, que você faz as vozes, a imitação do carioca. Você fala, mas o cara faz uma voz de carioca, não é o mesmo cara. Não é o mesmo cara, mas é uma estranheza que vende, sabe? Porque não é um pico em algum momento. Por exemplo, eu passo o show inteiro mais ou menos tranquilo. Quando chega uma piada que fala da 25 de março, que é uma coisa que me irrita, quando eu dou um pico, as pessoas entendem que aquela irritação é verídica porque casa com a minha persona, de ser tranquilo e tem algo que realmente me tirou do sério ali. Se tudo me tira do sério, se eu estou sempre tão maluco, não tenho esse pico em algum momento. O pico é o contrário, quando eu fico plácido em alguma outra. E interessante você falar isso, porque realmente eu vejo que você tem uma atitude muito diferente de piada para piada. Quando você está analisando religião, é uma coisa muito sarcástica, irônica. Quando você traz a vida de Jesus na infância. E aí depois você vai falar a sua irritação na 25 de março. Então você consegue definir muito bem a sua atitude em cada piada. Isso é pensado? É pensado. Mas a atitude muda, mas a persona é a mesma. Você muda a tua postura, você muda a sua linha de raciocínio, mas você mantém a mesma personalidade na piada. Eu não baixo o nível de uma forma ou de outra, assim, nem exagero, nem baixo demais o nível, nem vou pra putaria. Em algum momento eu mantenho uma linha e eu oscilo dentro dessa linha. Posso mudar de atitude de uma piada para outra, de um set de piadas para outro, mas todas elas fazem sentido dentro do contexto geral do negócio. Por exemplo, não aconteceria se no meio de uma piada para outra eu fizesse um texto como o do Igor Guimarães, porque aí já destoa demais a atitude e a persona, a entrega já é uma coisa muito diferente. Eu vou achar que você foi possuído. Que eu fui possuído pelo negócio. Então é muito mais... Eu acho que eu tenho uma persona mais tranquila, mais neutra, me permite alterar bastante a minha atitude de uma piada para outra sem causar tanto estranhamento, porque é uma oscilação dentro de um limite. Se você pega, por exemplo, o Igor Guimarães, tem uma persona muito forte, uma característica muito forte, ele é muito caricato, e então qualquer alteração nele tem que ser também caricata, tem que ser muito forte, tem que ser... Você não vê o Igor Guimarães... A máscara também, a né? Máscara, que é a forma histriônica de falar. Ele não consegue parar e falar, agora vamos analisar passo a passo tal coisa. Não, que aí fica muito diferente, está muito além do que a plateia está esperando. Então, a persona, para mim, é mais ou menos isso. Define o que a plateia espera de você. Então, persona é aquilo que o público tem que entender que você é em cima do palco para fazer sentido o que você está falando? Não adianta. Eu tenho que convencer o público que aquilo que eu estou falando tem credibilidade ou aconteceu ou poderia ter acontecido. Então, se eu sou um cara muito plácido e vou falar de um dia que eu fui atropelado e falar isso de uma forma muito tranquila, e o meu texto foi um texto que mostra o meu desespero naquele momento, está em alguma coisa que não está encaixando. A minha entrega não está dentro da mesma persona que
que o público está esperando. Então, se você não casar a forma como você entrega com o teu material e com a expectativa que você gera no público, você perdeu aí. Então, para mim, a persona a persona vai além do seu texto, vai além da sua entrega em si, mas até a forma como você se veste, a forma como você se porta no palco, se você é mais físico, se você é mais parado. Porque tudo é comunicação com o público, né? Você entrou, já está comunicando alguma coisa. O teu silêncio comunica, a tua roupa comunica. O chapéu, por exemplo, você usa muito chapéu quando você faz shows. Inclusive tiram um sarro, porque eu usava também muito chapéu. Falava, tá fazendo igual o Rafael Marinho. E os dois barbudos e tal. Aliás, teve alguém até que mandou uma vez zoando, né, que eu tava a sua cara, que dava pra te copiar, é verdade. Mas E é verdade, eu queria ser o Rafael Marinho, eles não sabem, mas... E o seu chapéu, quando você ainda faz com chapéu? Faço, de vez em quando. E você não usa tanto chapéu na vida real? Você acha que o chapéu ele te dá um lugar interessante no palco? Mas era o contrário. Eu comecei a usar chapéu no palco porque eu usava na vida real. Olha que doido. O pessoal na faculdade, os amigos falaram, você usa chapéu direto, cara. Toda vez que a gente vai num lugar quando você tá com chapéu, por que você não usa no palco? É verdade, fica até uma marca, vira alguma coisa e tal, mas são adereços, são pulseiras, são calças diferentes, são camisas ou camisetas diferentes que também ajudam a definir qual é a tua personalidade do palco. Se eu estou vestido de mano, com correntona e não sei o que, vou falar de um texto mais cabeça filosófico e tal, é preconceituoso, mas a plateia vai entender. É que quando ele fala assim, ele está tratando de um senso comum, que a gente acaba até levando para o estereótipo, mas é o que as pessoas pensam quando você fala, exatamente, um cara vai falar sobre filosofia, dificilmente o público vai entender que aquele cara, mano, com corrente, vai falar de filosofia. Existe essa é um preconceito, de certa forma, mas é um senso comum da plateia. O clichê ele não é necessariamente ruim, porque o clichê ele te ajuda, ele te acelera, ele te dá tempo. Você ganha tempo quando você usa clichês. O problema é quando você usa um clichê de uma forma clichê. Mas o clichê em si não é necessariamente ruim. Quando você pode usar para justamente, se você está de mano, alguma coisa, você entra vestido de mano, como um personagem entra vestido de mano, já cheguei aí, mano, você já sabe o que é aquilo. Você já criou uma expectativa na plateia. Você pode usar isso pro bem ou pro mal, porque você pode usar isso para quebrar essa expectativa. Quando você entra vestido de mano e vem falar de filosofia. É muito engraçado. Eu achei muito engraçado o contraste. O contraste quebra, mas então você vai pro tudo ou vai pro nada. Ficar no meio termo é o que vai fazer, não tá encaixando, sabe? O cara tá lá vestido de camisa de basquete, corrente, boné a barreta, falando dele ser advogado, mas não falando de uma forma muito pungente, mas poxa vida, toda vez que eu chego numa audiência, sabe, tipo, esse cara não vai numa audiência, sabe? Esse cara não vai numa audiência assim. Eu tô vindo de uma audiência, você não tá vindo de uma audiência, eu tava vindo pra cá, não tá vindo de uma audiência. Tipo, Danilo Gentili, por exemplo, todo mundo conhece a persona do Danilo Gentili, todo mundo sabe como é o Danilo Gentili nos palcos e tal, mas o Danilo Gentili não pode mais fazer piada de pobre, nem chegar mal vestido com uma camisa rota, puída, com todo sujo. Ele era camisa preta, jeans all-star e boné. Mas ele continua tendo que chegando desse jeito, mas as pessoas vão olhar para o all-star dele, para a camiseta dele, para a calça dele de uma forma diferente. Ele não pode chegar com uma calça velha, rasgada, tal, porque não vai convencer. Você não convence mais ninguém que ele é pobre. É verdade. As pessoas sabem que ele é rico. Então a persona também muda de acordo com o tempo, não é algo que você define marcado em pedra. Isso é interessante. A persona muda de acordo com o que você cresce, né? Com o que você cresce, como você na sua vida mesmo. Você vai, na sua vida. Você mudou muito para quando você começou? Muito. Qual que era a persona que você tinha antes? Eu sempre fui mais ou menos nessa linha mais neutra. Antes eu tentava ser um pouco mais ácido e mais incisivo em alguns pontos, eu tentava ser um pouco mais sarcástico. Agora eu sou um pouco mais despojado do que eu era antes. Antes eu tentava ser um pouco mais sério. Hoje eu sou um pouco mais... Intelectual assim? Não intelectual, mas eu julgava que a piada entrava melhor, os temas que eu abordasse
as piadas que eu fazia, num ar um pouco mais sério, convenceria melhor. Hoje eu estou mais despojadão, solta, eu dou mais risada no palco, eu brinco mais, eu estou mais solto, mas não que eu não Mas fosse... à vontade, né? Confortável também. Mas é justamente porque eu acho que hoje, por exemplo, um texto as formas que o meu texto foi evoluindo e a minha performance foi evoluindo, eu acho que fica melhor para mim uma coisa mais intimista do que uma coisa que se distanciava um pouco da plateia, uma forma de ser um pouco mais séria. Por exemplo, eu abri o texto, o meu show antigamente, fazendo várias piadas teoricamente não, eram piadas bem clichês sobre cearense, bem clichês. É menina, é porteiro. Bem clichês. Eu acho muito boa essa piada. Aliás, tem que atualizar, é porterê, porque agora não pode falar então, menina. Eu usava todos os clichês, usava todos os absurdos e via o pessoal rindo, e para mim me divertia ver o pessoal rindo de algo que era clichê, que era preconceituoso e que não percebia que eu, como cearense, não era nada daquilo que eu estava falando. Então a minha diferença era eu me divertia vendo a plateia e falava, olá, os caras com um bando de tonto rindo dessas coisas que não sou. Uhum. E aí com o tempo meio que deixei isso de lado, porque isso só me divertia, não divertia, era ofensivo para algumas pessoas, porque tinha gente... Você não faz esse tipo de humor, você acha que você tá... Faço! O motoboy que tem que ter capacete, ele leva brinco com isso sempre. Porque isso também é muito bom. Eu brinco, porque o cearense brinca com isso mesmo, a gente sacaneia. Sabe? É um pouco do autoflagelo, né? Da onde você vem, então te acaba sendo piadas caracterizadoras, né? Sim. Eu brinco, só que eu vou... Antes eu ia muito... Só nisso. Muito além, ia só nisso, ia muito além dessa, ia para outras piadas no começo, porque também era questão da autodefesa. Você usar o clichê porque o clichê é mais fácil, eu preciso garantir que a plateia goste de mim nos primeiros momentos. Então é uma preocupação na aceitação, né? Então eu preciso nos meus 3 primeiros minutos eu preciso que a plateia me aceite. Então eu vou usar as piadas mais rasteiras possível, para as pessoas rirem de mim, para as pessoas gostarem de mim, e aí agora eu posso ir para alguma coisa um pouco mais sutil e mais dentro da minha linha. Então, justamente por conta dessa aceitação e por ter essa quebra de sair da parte mais rasteira para alguma coisa um pouco mais sutil, que eu tentava ter uma postura um pouco mais séria no palco, no começo, para compensar aquela piada rasteira lá no começo. Mas isso não convencia tanto, justamente porque se sai uma pessoa numa coisa mais assim, e eu fazia mesmo assim, as piadas mais absurdas sobre o Ceará num tom mais sério. Então eu saía disso aí para depois alguma coisa, sabe? A pessoa mantinha ali, os temas e as atitudes mudavam, mas para mim não estava encaixando, não estava tudo indo no mesmo fluxo. Então hoje em dia eu já não faço tanto, faço abro o meu show com umas piadas de cearense um pouco mais leves, no alto flagelo, mas até um certo limite. Como, por exemplo, você falar dos porteiros naquela piada que você fala de que São Paulo te abriu muitas portas. Então, porque você tem uma portaria, tem um companheiro, tem um conterrâneo, tem um conhecido. Ela já é mais sutil, né? Ainda tá a piada ali de uma forma mais sutil. Tipo, o cearense é um povo de coração grande, o nordestino, em geral, o sertanejo é um povo de coração grande. É Chagas. É mais... Eu adoro esse tipo de humor. Mas tá ali, sabe? Você precisa ter um pouco mais de atenção, de cultura ou inteligência, mas um pouco mais de atenção numa piada dessa do que você simplesmente jogar um monte de cearense, cabeça chata, não sei o que tal. Eu prefiro essa linha um pouco mais sutil. Você sabe que eu escutava muito, o Rafael Marinho tem um texto inteligente. E eu também sempre afirmava isso, eu também achava, tem um texto inteligente. Porque você trazia um ponto de vista sobre a religião, um ponto de vista sobre as coisas, e você acha que a seriedade fez você ter essa coisa do humor inteligente, o cara inteligente? Foi por conta da persona séria? Pra mim, ter humor inteligente é um humor que funciona. O comediante inteligente é o comediante que faz o público rir. Se você chega lá e o público quer putaria, você vem com um texto sutil sobre religião e sobre filosofia, sobre análise, tempo, espaço, física, quântica, o que quer que seja, você não... Tem que falar de padre e coroinha. Você não está sendo inteligente. na igreja, tem que você tem que dar...
Você tem que dar para o público o que o público quer. Isso para mim é inteligente, é você entender, a inteligência do comediante está em ele entender qualquer demanda do público dele. Por isso você escreve sobre tantos assuntos, para você ter essa gama. Ter uma gama para chegar num palco, o que o pessoal quer? Quer o texto mais sutil, quer um pessoal mais bagunça, quer ir para alguma coisa. E aí quando eu estou no meu solo, que eu tenho mais tempo para construir a minha persona e a pessoa foi para me assistir, aí eu consigo colocar um pouco mais do que eu quero. Claro. O que ele quer dizer é que em 15 minutos é muito mais difícil você conseguir trazer a galera para a sua cabeça, para o seu universo. O solo a gente tem mais tempo para conduzir. Então... O Ceará Possível, eu lembro muito desse nome. Você adora esses trocadilhos infames. Eu adoro trocadilho e não fui eu que dei esse nome. É muito bom, cara. Por mais que eu goste de trocadilho, não fui eu que dei esse nome. Ceará Possível. Eu tô esperando o dia que a Cris Paiva vai fazer Aqui se faz, aqui como que é? Aqui se Cris, aqui se Paiva? Como que é? Aqui se Cris, aqui se Paiva. Era alguma coisa aqui assim. Se Cris, aqui se Paiva. Pô, tinha que mandar. Aqui se faz, aqui se Paiva. Aqui se faz, aqui se Paiva. Mas Cris Paiva, faça esse solo. Por favor. A Cris se faz, a Cris se Paiva. Vai ser maravilhoso. Não, eu adoro esse trocadilho. Eu fui de trocadilho, mas não fui eu que dei esse nome. O Totorelli. O palco... Escreveu no meu, o palco é meu. Beleza. Eu adoro. Legal, né? Eu sou muito idiota, eu adoro. Então você pensa muito agora no tipo de piada que você vai apresentar por conta disso. Você quer contar sobre isso, você quer falar essas coisas, para você ter um tesão ali em cima do palco. Senão você tá só fazendo a galera rir por algo que você acha clichê. Então, sabe, e quando eu mesmo não gosto da piada, eu já não faço mais, porque... Legal. Diverte a pessoa, mas não tá me divertindo. Eu tenho outras piadas que podem divertir essa pessoa, tanto quanto, ou até mais. Então, tem N piadas no meu texto que eu olho para trás e falo, eu hoje não faria essa piada, não escreveria essa piada, não colocaria essa piada no palco. Qual, por exemplo, assim? Eu lembro bastante, você falar o tema mais ou menos. Qual? Cara, tem várias que se você pegar e isolar do contexto, que é o que a gente geralmente faz quando bota na internet, ela vai. Por exemplo, a do pastor, por exemplo, que eu falo, termino a piada falando, que eu imito os sotaques e tal, e falo do gaúcho, sai desse corpo e entra no meu. É uma piada que depois, lá na frente, eu brinco, falo que a gente fala isso porque tem inveja do gaúcho e tal. Então, a piada, na minha cabeça, eu sacaneava o gaúcho. Mas hoje eu vejo essa piada e falo, na verdade eu não estou sacaneando o gaúcho, eu estou, de certa forma, dizendo que é piada ser gay. Sabe? Então já me deixa desconfortável essa piada, não tanto pelo gaúcho, porque lá na frente eu justificava por que eu fiz isso, porque eu tinha inveja do gaúcho, mas eu colocava a piada, por mais que ela fosse boa e desse risada e as inversões, a inversão, a surpresa da piada fosse boa, a construção da piada eu acho interessante, mas o resultado dela, por mais que me satisfizesse naquela hora, hoje eu olho e falo, puxa, mas não sei se eu preciso dessa piada, eu acho que eu tenho outras piadas tão boas quanto que não... Mas não é um mundo que tá chato, que fez você chegar nesse nível de raciocínio? O mundo tá chato por quê? Essa coisa de tudo questionar. Mas o papel do comediante é questionar tudo. Não, sim, mas a piada, por exemplo, a do gaúcho, eu não acho ela tão ofensiva assim, eu vejo como uma piada. Então, mas fica pra mim desconfortável porque tem outras piadas que podem passar por cima disso sem... Mas alguém chegou a comentar com você? Nunca chegou. Falar, olha, eu sou gaúcho, não gostei, eu sou gay, não gostei? Nunca. Mas é uma autorreflexão, é uma coisa minha que, sabe, eu não preciso dessa piada. Eu já passei por cima dela. A piada não me agrada. Não que ela tenha algum problema no palco, nunca tenha tido algum problema com ela, mas é uma piada que pra mim já passou, já foi. Tem outras tão boas quanto. Não faz tão sentido. Faz falta. Não faz falta no meu show, não faz sentido fazer uma piada que pra mim já não agrada, por mais que ela nunca tenha me dado problema nenhum. Isso tem muito sentido, porque às vezes eu olho você no palco e eu falo, caralho, ele tá gostando de estar ali. E gostar de estar ali é isso, é estar confortável com o que você está falando. Confortável com o que eu estou falando. Tem várias piadas que eu alterei uma coisa ou outra, eu mudei uma vírgula e ela ficou mais confortável. Eu tinha piada para você fazer piada de que mulher não sabe dirigir, por exemplo. Hoje em dia não faz mais sentido. Eu tenho piada sobre mulher não saber dirigir, mas essa mulher especificamente é minha mãe. Eu falo da baliza.
É diferente, porque... Ou a mulher que faz 1000 coisas, você tá valorizando... 1000 coisas e tal, mas não faz... consegue fazer uma baliza. Antes eu falava disso de uma forma genérica, a mulher faz 1000 coisas e não consegue fazer uma baliza. Eu estou dizendo que a mulher não sabe dirigir, embora não seja essa... É que é o senso comum, novamente, a gente volta para o senso comum. Volta para o senso comum. Embora a intenção da piada não seja dizer que a mulher não sabe dirigir, está dizendo, de certa forma, que a mulher não sabe dirigir. E por que eu vou fazer essa piada se eu posso traduzir isso para alguém que eu sei que não faz baliza, que é minha mãe mesmo. Se você chegar para minha mãe e falar, estaciona aqui, eu provo que ela não sabe fazer uma baliza. Eu não vou arriscar dar o carro. Não vai, eu já arrisquei. Arriscou ou arriscou? Arrisquei e riscou. Eu provo que ela não sabe fazer uma baliza, de que ela vai para frente, para trás, ela vai demorar para fazer a baliza, que veio daí a piada. Veio da brincadeira da minha mãe. Minha mãe dirige super bem, ela só não consegue. É só detalhe. Só que eu jogava ela pro genérico, porque eu achando que se eu fizesse ela com uma parada mais genérica, já que eu estou falando de mulheres no geral não conseguirem serem multifuncionais e fazer a maquiagem e depois falar que minha mãe não sabe fazer, então ficavam para mim duas coisas distantes. E eu consegui juntar as duas numa piada só, então em vez de eu falar que a mulher não sabe fazer baliza, a minha mãe não sabe fazer baliza. Isso é uma boa estratégia, quando você torna a coisa mais pessoal. Por que a mulher vai falar, mas você tá falando das mulheres? Eu vou falar, minha mãe. Tá falando da minha mãe. Aí eu tenho um lugar de fala. Você quer ir lá, eu te mostro. E ela não dirige mal, ela dirige super bem, mas não... Baliza, é um detalhe. Mas é um detalhe. Tem gente que não consegue fazer garagem de ré quando estacionar numa vaga estreita. Eu sou barbeiro pra caramba, meu carro é todo arranhado. Mas é assim, então é uma forma de eu me sentir confortável mudando certas coisas no meu texto. E a evolução do meu texto me faz com que cada vez eu me sinta mais confortável com esse texto, porque aí ele se encaixa melhor na minha persona, voltando para a persona, porque eu não preciso forçar. Porque a pior coisa é um comediante tentar forçar uma persona, porque aí ele vira um personagem, ele está atuando, ele não está entregando a verdade que ele precisa. É muito difícil você ver um ator, existem vários, mas geralmente é muito difícil você ver um ator no comecinho tentar fazer um stand-up e sair tão natural como um stand-up. Eu sou uma prova muito real. É muito difícil. Era interpretado o tempo inteiro. Você interpreta o texto, você fica ali porque você decora, você está usando. Você tem que desaprender a atuar. Demora para entender que sou eu mesmo em cima do palco. Porque em cima do palco é personagem para mim. E não, o stand-up é você mesmo. Eu tive muita dificuldade. Ainda até, às vezes hoje, eu pego uns vídeos e falo, nossa, tá muito decoradinho. Não tá natural o que eu tô contando. Tá tudo marcado, a minha posição, tudo. Uma das coisas mais difíceis que tem para um ator começar a fazer stand-up é deixar de ser ator. Porque o entendeu o quanto é difícil também fazer stand-up. Tem uma galera que fala, é mó fácil. Eu adoro os atores que vêm pra mim e falam, me ensina a fazer isso aí de stand-up que é fácil. Eu falei, cara, cuidado que é fácil. Por incrível que pareça, é muito mais fácil um comediante stand-up virar um bom ator do que um bom ator virar um comediante stand-up. E lá fora acontece muito isso. Acontece. Muitos comediantes viraram atores. O Adam Sandler, o Jim Carrey veio stand-up. O Whoopi Goldberg. Verdade. Ou depois faz alguma série, pode não virar um ator, mas vira um comediante fazendo coisa de ator. Exatamente. É mais fácil, por mais que a interpretação do Seinfeld na série Seinfeld seja horrorosa. Mas é ele, né? É ele. E é melhor do que muitos comediantes, muitos atores tentando se passar por comediante. Eu sei disso também porque eu sou ator, meu DRTzinho lá para ganhar um cachezinho de teste tá lá. Então, eu digo com conhecimento de causa. É verdade, tinha esquecido disso. Para os atores que estão assistindo não virem falar, olha aqui, não, eu sou a prova do que eu falo. Mas você é um cara muito natural no palco. Eu lembro que isso foi uma coisa que mais me surpreendeu. Eu fui te assistir em Sorocaba. Eu não sei nem se você sabe disso, você foi um dos caras que mais me ajudaram no começo da carreira. Porque eu tinha só 5 minutos sobre pai morreu. Pai morreu. Pai argentino, pai morreu. Pai argentino, pai morreu. A plateia não gostou da primeira, eu não tinha outra coisa. Pai morreu, pai morreu, pai morreu. A plateia falou, caralho, não aguento mais. Pai morreu, pai morreu, pai morreu. Aí você falou, você pode fazer piadas sobre isso, mas tem a maneira como você introduzir o assunto para a plateia. Então você me ajudou muito nisso, tanto que eu deixei por um tempo sem fazer essas piadas, porque eu não sabia ainda como fazer, e fui para um outro lugar, mais dia a dia, identificação, para depois, quando eu tivesse mais experiência, pegar esse texto e virou o solo que eu escrevi para meu pai,
sobre a relação com a morte dele. Então, antes de falar do pai morreu, eu falo o quanto ele era argentino. Como você... Meu pai é muito argentino. O tipo que nasceu lá. Come alfajor. É muito argentino. Muito argentino. Fala espanhol. Sonha em espanhol, de tão argentino que é. O quanto ele era bravo comigo, o fato dele ser argentino, para depois lá na frente, que eu já ganhei a plateia, eu falar que ele morreu não é mais uma dor, não é nada. Ela já entendeu que eu tô tirando sarro pelo fato de ser argentino. Já entendeu que você tá bem com isso. É isso, eu superei. Exatamente. Superou, você tá bem. Parecia um desabafo quando eu entrava na primeira piada e eu introduzia ela muito mal também. Eu falava, alguém perdeu alguma coisa na vida? Tipo brinco, celular, pai, mãe? Você não pode falar isso pra plateia. Antes da plateia entender quem é você, é um choque Exato. muito grande. Antes da pessoa, da plateia conhecer a tua pessoa. Exato. Entender quem é você. Isso é que é a persona. É fazer a forma como a plateia te entende. É a tua persona. Qual que é a minha persona pra você? Cara, eu acho muito parecida com a minha. Ah, vamos falar que é tipo piano. Não, acho mais assim, que é também um cara mais tranquilo no palco, que muito mais observador do que histriônico, você ganha muito mais na tua observação do que na tua performance. Não que isso seja melhor ou pior, é só diferente. Por exemplo, o Igor Guimarães ganha muito mais na performance do que na observação. O Santi ganha muito mais, o André Santi ganha muito mais na performance do que na apresentação. O Fábio Gueré também é alguém que vai mais para observação do que para performance. É aquela coisa, eles contam coisas que só ficam engraçadas na boca deles. Isso. Se eu contar pelo Santi, não vai ficar legal. Do Igor Guimarães, então, esquece. Já você tem um texto que eu acho que, não sei, eu vou até testar depois. Tem um momento aqui de piada trocada. Quero ver se eu consigo contar uma piada sua. Já ainda mais que você falou que a gente é parecido, eu vou tentar trazer a minha persona dentro da sua piada. Mas é porque eu fico pensando isso. Talvez isso tenha a ver com o seu trabalho de roteirista. Você está acostumado a escrever também para outras pessoas interpretarem as piadas ou darem esses textos. Então os seus textos, eles também têm uma coisa de... A graça é o texto e não só a performance. Porque eu não sou engraçado. Ah, eu discordo pra caralho. Você tomando uma breja comigo, eu dou muita risada. Mas palhaçada. Sim, mas tipo, eu não sou engraçado. Entre amigos, né? Engraçado é o que eu faço. Sim. Eu não sou engraçado. Sim, sim. Meu irmão, Bruno, ele é muito engraçado. Muito engraçado. Sem ele querer, né? Sem ele querer. Você bota ele aqui, ele sozinho, ele vai... O jeito dele é engraçado, ele é engraçado. Eu não. Engraçado é o que eu faço, o que eu falo. Se eu chegar numa mesa e a gente for conversar, eu posso ser engraçado pelas observações, pelas graças que eu estou fazendo, mas eu em si não sou engraçado. O Igor Guimarães calado é engraçado. Nossa, derrubaram, pararam. Parado é engraçado. Tem uns caras que você olha pro cara, o cara é engraçado. Não importa o que ele faça, ele é engraçado. Então tem uns caras que são assim, Murilo Couto. Nossa, você olha pro Murilo Couto é engraçado. O Léo Lins? Não. O Léo Lins é engraçado é o que ele faz, o que ele fala. É o que ele fala, é verdade. Então são pessoas que têm qualquer coisa que você dá na boca do Murilo Couto fica engraçado. Qualquer coisa que você dá na boca do Igor Guimarães fica engraçado, porque ele vai transformar aquilo do jeito dele. Do jeito dele, ele vai fazer aquilo do jeito dele. Agora, a mesma forma, por exemplo, a gente que é um pouco mais de texto, não é qualquer coisa. O texto do Igor Guimarães não fica bom na minha boca. Mas não é só a questão de ser um cara um pouco mais de texto do que performático, porque também tem a questão do texto ter que encaixar na tua persona. O texto do Fábio Gueré na minha boca fica esquisito na sua. O texto do Fábio, mesmo sendo um cara que também é mais de texto, e o do Léo Lins, fica esquisitíssimo na minha boca, porque eu não sou o cara. Putz, na minha já combina, hein? Já tem um pouco eu mais. Já gosto de um pouco mais pro humor negro do que eu. Mas gosto na minha, sabe, se eu pegar um set do Léo Lins e botar no meio do meu texto, vai ficar estranho, porque em nenhum momento eu dei alguma pinta de que eu ia chegar nisso. Claro. A plateia não está esperando, mas não é aquela surpresa boa, é uma surpresa assusta. Mas ele não era esse cara. O que aconteceu? Mudou o cara no meio da coisa. E não teve nada que justifique essa mudança. Você, óbvio, a persona pode mudar dentro de um show desde que tenha algo que justifique essa mudança. Como, por exemplo, você vê vários filmes onde a pessoa muda. Você vê lá o Whoopi Goldberg no Mudança de Hábito. A persona das freirinhas que estão com ela mudam do começo para o final do filme. Mas há algo ali, uma motivação para que essa persona mudasse. Então
a irmãzinha que era mais calada, no final ela já está mais solta, mudou a persona, mas por um motivo. Eu sozinho no palco, como é que eu consigo fazer essa transição de persona? Uau. É muito mais difícil. Com certeza. Qual que é o motivador que do meio do meu show vai fazer com que a minha persona no final seja mais ácida do que no começo? A não ser que você está trazendo uma história de infância e você tem que apresentar a persona da época. Vamos supor que você quer falar o quanto você era ingênuo, num solo, né? Porque você tem esse tempo pra galera ver o quanto você evoluiu, mas mesmo assim é muito difícil. É muito difícil. Eu preciso ter alguma coisa, algum momento que dá um estalo e que pareça uma surpresa, porque é o que está mudando, é a minha percepção sobre aquele assunto, ou é a minha forma de me portar no palco, ou é o assunto que mudou. Então, e pode passar insegurança, né? Ao mesmo tempo, trocar a persona, né? Curioso isso. Como é que eu troco a mudança? Não tem, como é que eu troco? Será que o Jung olhava para o espelho e falava, eu tô sem persona para sair? Então o Jung falou, qual arquétipo eu vou vestir hoje? O que eu faço? Tô sem persona para sair. Cara, porque hoje eu vou com qual arquétipo? Você acha parecido com você, então? Você acha que a gente é muito textual, essa coisa da palavra? Texto, mais observacional, uma coisa mais sereno no palco, mais tranquilo. Eu tô procurando testar sobre sempre óculos e muda bastante. Porque me jogam muito pra uma coisa nerd, eu não sou nerd. Não sou, mas o óculos conta. Então, por exemplo, você vê, estou dizendo da diferença entre o Gueré, por exemplo, também é observacional, também é mais calado e tem um humor um pouco mais lento. Roteirista também, tá vendo como também tem esse o Renatão, também um pouco mais de texto, um pouco mais... A voz, né? A voz, o carisma, mas ele é mais tiozão, sabe? Então, ele tem uma série de piadas que estão numa outra linha, que o texto dele não cabe na minha boca. E a persona dele é diferente, a imagem dele é diferente, a vida dele é diferente, a forma como que ele fala da filha é totalmente diferente do que eu falaria se eu tivesse uma filha, mesmo sendo o mesmo texto. Então, a gente às vezes pensa que persona é só você... As pessoas, principalmente no começo, confundem muito persona com performance. Então, nossa, o Igor tem uma persona muito performática. Não, interessante também, mas os dois têm textos totalmente diferentes. Porque a persona do Igor é completamente maluca. Ele é um cara maluco, você espera todo tipo de absurdo da boca dele. O Thomas Kennedy também. Nossa, ele é... Só que os dois têm performances diferentes no palco. Então, qualquer persona do Igor é a junção do que ele fala com como ele fala. E aí aquilo ali encaixa uma coisa na outra e a plateia entende como qualquer absurdo que ele falar ali vai caber dentro da persona dele. O Thomas já é o alcoólatra da família que fala uns absurdos, é o tio alcoólatra. É, o tio alcoólatra, ele fala os absurdos, aquele negócio. Mas todo mundo gostaria de pensar e falar, mas ninguém fala. O absurdo por absurdo, ele pensar fora da caixinha e fazer um absurdo. Jesus Negão. Jesus Negão, é verdade. Jesus Negão. Aí você já vê, né? Não sei se pode falar hoje isso, é Jesus, afrodescendente, Jesus. Eu tô tentando me atualizar, cara. Eu não sei, cara, como conversar com as pessoas. Eu até comentei isso com a minha namorada, ainda bem que a gente tá morando junto, né? Praticamente casado já. Eu não saberia chavecar uma pessoa hoje em dia, eu teria muito medo de chegar numa menina. Como que falar? Por isso que eu falo que o mundo tá chato nesse sentido. É importante sim você reivindicar para os seus direitos, mas ao mesmo tempo o pessoal tá muito perdido. Tá perdido pra caramba, eu, graças a Deus, tô casado também. Eu não saberia, eu acho que ia falar, oi, eu gostei de você, não sei, não vou encostar, tudo bem? Ia chegar cheio de dedos assim, sabe? Não, cuidado com o que você faz com os seus dedos. Não pode. O Márcio Smelling foi com os dedos aí. Ô Marinho, vamos testar isso de contar uma piada um do outro? Queria testar isso com você. Eu tenho aqui meus livrinhos. Vou pegar do humor negro, que é a coisa mais difícil pra mim. Fica à vontade. É uma coisa que eu não faço no palco. Mas você escreve, né? Alguma de humor negro não faz, assim? Acontece? Escrevo muito. De humor negro também? A gente tem muita coisa, por exemplo, que a gente escreve na sala de roteiro. De humor negro e fala assim, isso aqui sair daqui
a gente vai processo. E olha que o SBT é bem legal. Não, tem um belo dia que alguém lá do digital do SBT chegou e se a gente filmasse a reunião de pauta de vocês e botasse na internet? Eu tipo, não, não vai ser jamais. Jamais. A gente fala todo tipo de absurdo. Mas precisa brainstorm ali, né? Não, são as piadas mais preconceituosas, são as piadas mais desgraçadas possível, mas a gente ri dessas piadas muito lá por saber que tá errado. Claro. E por saber que... E nem vou pedir pra você contar uma, por favor. Porque a gente sabe que tá errado, e a gente ri e fala, meu Deus, que idiotice, ainda bem que isso não pode ir pro ar. Cara, eu tenho umas, eu tenho até vergonha, às vezes eu olho e falo, caralho, se eu contar isso aqui... Tem umas mais leves, mais pesadas, umas brincadeiras, uns trocadilhos, cretina, umas ideias de quadro que a gente vê. Posso até falar depois de justificar que a gente sabe que é errado Exato, e que nunca teve a intenção de fazer isso. E que o engraçado é porque você está ali todo mundo tenso pensando em alguém do negócio. A gente queria fazer o concurso da criança mais gostosa do Brasil. A criança mais gostosa? E são pedófilos que vão julgar? Não, só assim, não, como é que a gente precisa de um quadro novo? Por que a gente não faz a criança mais gostosa do Brasil? Nossa, todo mundo riu. Nossa, isso é maravilhoso. Mas é porque é obviamente errado, porque obviamente ninguém vai fazer isso. Ninguém com bom senso faria um quadro desse. A criança mais gostosa. O que é engraçado é que é errado, mas esse quadro nem se consegue fazer. Mas você daria para transformar em criança mais bonita, mas ainda assim vai dar muita merda. A ideia, o que era engraçado... O que é beleza, vai entrar nessas coisas. O que era engraçado é se cogitar, nem se cogitar, mas se falar desse quadro. O engraçado era na situação ali, meu Deus, que absurdo isso. Sim. Sim. Justamente considerando que isso não era sério. Claro, sempre. Se alguém chega sério mesmo para mostrar essa ideia, você fala psicopata, você é louco. Você é louco, senão isso não existe. Mas ali não... A sala de roteiro é um palco, né, de certa forma. Vocês estão ali entre comediantes conversando. Brincando, a gente sabe que o negócio é um absurdo e que é pra ser um absurdo. Vai escolhendo uma aí, então, que eu vou contar uma sua. Deixa eu ver. Eu lembrei dela, eu já tinha lido. Eu sei, lembrei de uma aqui. Turista é uma raça muito engraçada, né? Porque você já identifica o turista logo de cara. Eles trazem aquelas bugigangas, eles trazem aquelas coisas. Aí sempre tem aquela camisetinha de frases. Alguém que me ama muito foi para Salvador e me trouxe essa camiseta de presente. Não ama, né? Porque se amasse, te levava junto para Salvador. Eu adoro essa piada. Então, encaixa. Você falaria isso. Eu falaria. Engraçado isso. É engraçado, eu super falaria. Uma piada que dá. Super falaria. Você falaria. Vou fazer a continuação. Não, porque outro dia eu vi Lembranças da Praia Grande. Lembranças da Praia Grande, no máximo, é uma micose. Encaixa, você... Marinho, você não quer escrever pra mim? Não, sabe que eu tenho essa dificuldade, às vezes, teve esses quadros, notícias, eu falei, me ajuda com alguns comediantes. É muito difícil escreverem pra mim porque eu não me identifico ainda qual é a minha persona. E você trouxe agora uma ideia muito... Vou começar a analisar mais o que você escreve, faz muito sentido. Muito legal. Muita coisa que você falaria eu conseguiria também falar. Falaria, muita coisa. Que curioso. Agora eu vou falar que eu te copio pra caralho, agora fudeu. Se antes eu copiava, o Gentili me zoou, ele falou, já vi que você aprendeu muito com o Marinho na comédia, usa chapéu. Mas, por exemplo, o Danilo também tem uma persona, por exemplo, muita coisa do que o Danilo fala, também é uma persona mais, embora ele seja mais caipirão, é uma coisa mais flat de texto, muita coisa do que o Rafinha fala, você falaria, muita coisa. Com certeza. Mais o Rafinha até do que o Danilo. Mas, por exemplo, embora eu goste mais do Danilo. Tem muita coisa assim do que a galera que tem uma persona um pouco mais... um sarcasmo, uma ironia. Mais sarcástica, uma linha mais textual, falaria em encaixa, sabe? Não tem uma coisa tão marcante nisso, para ser uma coisa como a do Thomas Kennedy ou do Igor Guimarães, que é uma coisa tão marcante que só ele conseguiria fazer aquele tipo de texto. A gente consegue fazer... É o que nos dá muito mais possibilidades, inclusive. Eu acho isso uma grande vantagem. É flexível, né? Flexível, a gente consegue adaptar nosso material de acordo com a ocasião e a nossa persona permite que a gente escreva por muitos e muitos e muitos anos sem que a coisa se torne repetitiva.
que é uma coisa, por exemplo, óbvio, não acontece ainda com o Igor Guimarães, mas é uma coisa que pode acontecer, a persona dele cansar. Sim. Então ele tem que estar sempre esperto de manter a persona dele. Mas eu acho que tem uns personagens que acabam ajudando nesse sentido. Acaba ajudando. Que aí você vê o Igor fazendo um índio, o Igor fazendo não sei o quê. E é muito engraçado. É muito engraçado. Sou muito fã do Igor. Eu também. É um gênio. Qualquer coisa na boca do Igor fica engraçado. Sim, mas para conseguir chegar até onde chegou, para fazer qualquer coisa ficar engraçado na boca dele, tem muito chão e muito trabalho. Não é tão aleatório assim, não. E também não é tão aleatório as coisas que ele fala. Tem Exato. Parece aleatório. Essa é uma grande também sacada dele, fazer com que o texto dele pareça aleatório. Parece que ele está tirando ali da cartola na hora, né? Ele me lembra um pouco a Dercy Gonçalves, não sei porquê. Porque fala qual é a referência? São pra mim duas velhas. Velha reclamando e xingando e falando tudo. Sem filtro. O Igor não tem filtro. Nenhum. Ele chega na plateia e fala, que bonitinho, faz assim. Não tem nenhuma polidactilia. Se eu falo isso, homem, branco, hétero, cis, aí a gente volta no mundo chato. Nunca. Eu sou escroto. Porra. Porque não, a persona do Igor vende essa credibilidade para ele falar essas coisas. Vende essa... Porque é um baita de um louco, uma metralhadora giratória de absurdo para todo lado. E aí enfia o Pikachu, aí vem o Goku, aí vem tudo uma piada. Cara, tem... E é tanta coisa que você fica perdido. Até você achar alguma coisa que te ofende, já foi. Isso é ótimo. Ele vai te ofender em algum momento, mas até a hora que você descobriu o que foi, você já passou. Isso é bom, imagina o Igor no tribunal. Eu queria processar o Igor, mas... Eu não sei por quê. Isso é muito bom isso. É o tipo de persona, quando a persona é muito forte, tem esse porém de você ter que ter muita vigilância para a persona não cansar. Porque você não consegue, se você sobe num palco, você é muito dependente da tua performance, da tua persona, se ela não convencer nos 5 primeiros minutos, você perdeu. Você não tem para onde correr, você não muda. Você pode, eu, Danilo, Rafinha, a gente consegue ir ali, consertar, reverter e passar por cima, porque é mais o tema que a gente falou do que a forma que a gente falou. Então a gente tem mais... Que interessante. Você me lembrou uma vez que eu lembro que, não lembro qual era o comediante, mas ele tinha uma pessoa tão forte, a plateia não gostou dele. E era muito bom o que ele falava, mas se a plateia não gostou, não tem o que fazer. Não gostou, por exemplo, você ele não tinha pra onde ir. O Thiago Ventura, que é uma persona também do leque, do humano, daquela coisa quebrada e tal. Se a plateia não gostar dessa persona, se não gostar dessa performance logo no começo, é muito mais difícil para ele reverter do que alguém que tem uma persona um pouco mais neutra. Por outro lado, se o cara gosta daquela persona, ele já ganhou o jogo ali. Já ganhou. Então, que o público dele, eu sei que também é muito misturado, mas grande parte é o pessoal da quebrada. Que até isso é muito legal. Pessoas que nunca foram ao teatro estavam indo ver o Thiago Ventura. Então, nesse caso, realmente, a galera gosta muito porque se identifica com o que ele fala. Então tem público para todo mundo. Então, são os prós e contras de você ter personas muito fortes. Você tem uma coisa muito marcada. Porque você pode te tornar meio que um personagem e é muito difícil você usar temas e recursos que não são do cotidiano daquele personagem. Eu posso fazer um texto sobre ser bancário mesmo nunca tendo sido bancário. Muito difícil o Igor Guimarães falar, eu entrei num banco, eu estou trabalhando num banco. Você fala, não, o Igor Guimarães não está trabalhando num banco. Nunca. Banco imobiliário. Banco imobiliário, sim. Foi esse. Eu posso falar agora, eu sou advogado, semana passada eu estava numa audiência, tá? O Igor não consegue falar, eu sou o advogado Paloma, mas não passa a brincadeira do negócio, mas não passa a credibilidade dele ser um advogado. É muito bom. Não foge não. Não foge. Escolhe uma piada aí e conte com a sua persona, que segundo você é tão parecida comigo, eu já não sei mais qual que é a minha persona. Tô ficando perdido, cara, mas é maravilhoso isso. Essa aqui eu gosto, essa aqui é muito boa, já conhecia de... Cadê meu namorado? Não é muito com o Rafael Marinho não, já que ele é tão parecido. Não sei, dá medo, vai saber essas coisas. Será que quando irmãs siamesas vão num casamento, o fotógrafo fala, junta mais, por favor? E eu te vejo falando isso, que engraçado, né? Porque não é pesado. Que não é pesado, é humor negro. Então, uma observação. Outra coisa muito interessante, as pessoas confundem humor negro com piada pesada. Então acha que só falar, eu vou no palco falar de criança, eu estou fazendo humor negro. Não, você fez alguma coisa que é obscura, mas você não faltou o humor aí. Faltou o humor, é verdade. Tem muita gente que começa fazendo humor negro, eu nem recomendo, eu falo, cara, o humor negro pra mim é uma fase 2, vai devagar,
entenda ainda o que é comédia, o que é stand-up, o setup punch. Ah, tumor. E aí não tem uma piada, aí você fala, cara, ficou pesado, a plateia se assustou, não adiantou em nada, exatamente. Sabe qual o prato de entrada mais pedido no Vaticano? Italianinho. Mas quer um exemplo, por exemplo, de piada pesada que eu acho que não encaixa na minha persona e eu mudei? Por exemplo, eu tenho um texto que eu poderia deixar ele um pouco mais negro, mais dark, mais pesado, e eu optei pela saída mais tranquila porque eu acho que tem mais a ver comigo. Por exemplo, quando eu falo que eu tava... Não pode confiar 100% na menina, que eu tava lá com ela, eu tava sem camisinha, ela chegou, não tem problema, eu tomo um remédio. Perguntei, que remédio você toma? Ela falou, AZT. Essa é uma versão um pouco mais piada. Eu nunca tinha mais visto essa versão. Então, porque eu sempre falo cataflã. Que remédio você toma? Cataflã. Você fica mais como ela idiota e você mais idiota de você... É mais bobo, eu prefiro ir pro mais bobo do que pro mais... Interessante isso, uma piada, um outro punch pra dar uma outra... Ajuda mais a sua persona, né? Ajuda mais a minha persona. Se eu fosse uma pessoa um pouco mais... Cuzona, se eu fosse um pouco mais... Ou que eu odeia ter filho, porque aí também tem a ver com o que você tá falando. Eu não quero ter filho, tanto que eu tô sendo com uma menina. Então, você quer ter e tal. Se for alguma coisa, se eu fosse uma pessoa um pouco mais... Que curioso. Mais filha da mãe, assim, filha da puta, se eu tivesse alguma coisa mais assim, eu optaria por usar um AZT do que usar um cataflã. A minha persona é um cara mais de boa, mais tranquilão, então... Mas é que você é um cara inteligente pra saber que cataflã é engraçado, Benegripe não é engraçado. Tem essas palavrinhas malditas, né? Tô tomando paracetamol, nome desgraçado. Você pega um nome curtinho e o K, tem alguns livros de comédia que falam que o K acaba sendo mais engraçado. Doideira. Kiwi. Do kiwi, banana. Então você pode tentar essa piada com vários outros remédios. E alguns para fazer um humor mais pesado, outros para deixar mais leve, né? Tomando AS. Nossa, passa batido, paracetamol é muito grande. Benegripe é bom porque já é mais curtinho, mas não é tão bom quanto o cataflã. Você faz essas escolhas quando você está escrevendo? Você fica testando? Tem que fazer. Legal. É a questão de lapidar o texto, de escrever. Bom, com o tempo, obviamente, você já começa a entender melhor como funciona para o teu público na tua boca. Então, se eu fosse escrever, eu não lembro de quando eu escrevi essa piada, mas provavelmente eu devo ter colocado alguns remédios para mais para ver qual era o mais engraçadinho que encaixava ali. Provavelmente hoje, se eu fosse escrever, eu já ia direto no cataflã, porque eu já sei que é um nome curto e conhecido bastante. Para isso, tem que ser de senso comum de remédio para as pessoas. Exatamente, isso também ajuda muito na piada ser engraçada, o entendimento, a assimilação com o conteúdo. Você fala só um remédio que você toma e ninguém toma, não tem tanta gente toma, porra. Tem que entender que é remédio. Que remédio você toma? Prozac. Também não. Prozac ainda vai para um outro lugar. Vai para um outro lugar. Então, para onde. O remédio, nesse caso, também guia para onde você está levando a piada. Que tipo de pessoa está com você ali? Eu preferia estar com uma pessoa tonta. Então vou usar um cataflã porque é uma pessoa tonta, porque eu sou tonto, tem uma pessoa tonta. Dentro do meu texto tá tudo meio tonto, então a escolha é essa. Muito bom. Marinho, o que é a referência para você na comédia aí? Eu sei que é fora do Brasil a maior parte, mas quem que seria? Eu falo fora do Brasil porque você começou muito cedo aqui no Brasil, não tinha tantos, né? Então, mas assim, quem se aspirou daqui? Mas a minha referência de comédia, as minhas referências, aliás, são muito poucos. Monty Python, com certeza. Eu tava falando de Monty Python com eu sei que você ama Monty Python. Mas o que eu gosto mesmo de assistir é Monty Python, Buster Keaton, eu amo Buster Keaton, embora não tenha absolutamente nada a ver com o que eu faço no palco. Eu não sou performático com o Buster Keaton, cara de eu não nada. tenho aquele stone face do Buster Keaton, mas eu gosto de ver coisas que não necessariamente são o que eu faço. As minhas primeiras referências no humor eram as pessoas que eu via lá no Ceará. Então, as minhas grandes referências como humorista, as primeiras referências que eu tentei levar para o palco, era Raimundinha, Rosicléia, Laitinho, Adamastor Pitaco,
Tom Cavalcante e Canijo, são uma das coisas que tinham na televisão que passava aqui, era Cacete Planeta, TV Pirata, essas coisas que eram mais comumente consumidas por aqui, mas era basicamente o humor do Ceará, Escolástica, Raimundinha, Silvio Santos. Que legal. Era aquela turma. E fora as coisas que não são de humor de palco, eu sou muito do Falcão. Que legal. Do Falcão do Brega, por exemplo. Eu acho que se você, eu consigo ver muita coisa interessante ali, muita coisa textual ali nas músicas dele, no texto da música dele. É muito interessante, além da forma idiota que ele canta, aquele que é ruim, do fato de ele ser ruim, não sei o quê, cantor e tal, o inglês errado que ele faz e tal, que são as coisas mais superficiais, mas tem muita coisa interessantíssima, muita referência nas músicas dele, que principalmente para mim que morava em Fortaleza, que as músicas dele falam muito da sociedade cearense da época, das referências cearenses da época. Por exemplo, eu acho muito interessante as referências que ele faz com Belchior, com Fagner, com coisas que são outras referências também muito boas. Que interessante. Eu tento não ter só referências de comédia. Claro. Fagner, Belchior, a forma como as pessoas escrevem em si, considerando especialmente... Literatura, você diz, um autor, alguma coisa? Veríssimo, adoro crônicas do Veríssimo, gosto de Cervantes, Dom Quixote eu acho maravilhoso. Para mim é melhor, Dom Quixote é sensacional. Vargas Llosa eu também gosto muito, pegando literatura, geralmente eu gosto muito da literatura... Você é um cara inteligente, por isso que seu humor vai acabar sendo inteligente, não tem como. Eu gosto muito da literatura. Você chegou aqui e falou Nietzsche, filosofia, o cara nem viu, já foi pros livros. Eu gosto muito da literatura da América do Sul, sul-americana. Eu gosto muito tem muita coisa boa para quem lê em espanhol, você deve... A Argentina tem bastante coisa lá na Argentina, tem muita coisa boa. Os roteiros argentinos são maravilhosos, o cinema argentino... Relatos Selvagens é um filme. Relatos Selvagens é maravilhoso, muito engraçado. Muito engraçado. Muito engraçado. Então, sabe, eu gosto de consumir coisas que não necessariamente são comediantes de stand-up, né? Aquela coisa. Porque, isso eu faço. Claro. Isso eu faço. Não da mesma forma, talvez não tão bem quanto muitos aí, mas isso eu faço. Eu quero ver coisas que eu não faço, porque são as coisas que eu não faço que vão me trazer coisas novas para minha comédia. Que interessante. O que você vê nessa imagem? Eu vejo uma bacia, o cóccix Isso fala muito de você. Eu vejo um raio-x aí. Interessante. Uma bacia. Aqui eu vejo o Cauê marrom. Rafael Marinho, muito obrigado por me receber. Que papo massa. Legal demais. Obrigado de coração. Muito bom. Que gostoso falar de comédia. Nossa, bom demais. Vi que você gosta de humor negro, já fica com isso aí e umas tonterias aí, uma tonteria é uma palavra em espanhol, agora igual meu pai, né? Tonteria, mistura tudo, nossa. Na burreria. Boludo. Nossa senhora, parece as nossas reuniões de pauta quando era roteirista do CQC. Porque tinha lá o 5 cabeças, 4 cabeças. Quantas cabeças? 4 cabeças. Gebel, era Gebel? O Diego Gebel. Na minha época eram 2 diretores, o Pinhataro e o Max Sola. E os argentinos lá de na merda esse. Tá na merda. Rapaz, obrigado. Você falou umas coisas muito legais que vai me ajudar com certeza. Não sabia que a gente era tão parecido. Hoje você ainda... Eu sempre achei. Que doideira. Mas eu confesso que eu ainda tô à procura da persona perfeita. Não é pra comer o tênis do convidado. Você nem tá percebendo. Ela tá arrebentando, desculpa, mano. Ela tá arrebentando o teu cadarço. Você Camomila. Desculpa. A camomila pode, você não. Cara, muito legal as coisas que você tá falando. É legal, muito bom.